Gente, o trauma naturalmente causado por uma pandemia acaba por deixar muitas pessoas preocupadas quando vem logo em seguida alertas sobre o surgimento de uma doença em locais onde antes ela não era detectada. É o que ocorreu após notícias de que humanos se contaminaram com a chamada varíola dos macacos, doença que é endêmica em países africanos, mas sua disseminação para países não endêmicos, como na Europa e nos Estados Unidos, causou apreensão. Até agora, existem mais de 200 casos confirmados ou suspeitos em cerca de 20 países onde o vírus não circulava anteriormente. Mas, neste momento, devemos nos preocupar. Como podemos nos prevenir? É o que vamos ficar sabendo a partir de agora, conversando com a doutora Virgínia Andrade. Bom dia, doutora Virgínia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Doutora Virgínia do céu, a gente já fica apreensiva. Vamos começar tudo de novo, né? Então, antes de falar sobre a pandemia ou endemia, primeiro, o que é essa varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma doença viral, né? Uma doença infecciosa viral e que acomete a pele, principalmente, né? É uma doença febril também, normalmente as pessoas podem apresentar febre, íngua, né? Linfonodos locais e essas lesões de pele. É uma doença parecida um pouco com a catapora. A gente andou vendo umas fotos, né? Tava divulgando essas fotos. Parece mesmo, porque a varíola tinha sido erradicada. Ela é a mesma? Ela seria uma variação da varíola mesmo? Isso, é uma variante, né? O vírus é um pouquinho diferente da varíola humana que a gente teve no Brasil e já foi erradicada desde a década de 80, inclusive, né, por esse mesmo motivo foi suspensa a vacinação desde a década de 80. E é uma doença que acontece eventualmente na África, né? Lá tem casos, é uma doença endêmica lá, casos em macacos, mas às vezes acomete humanos. E essa forma de transmissão dos macacos para o humano é por contato também com fluidos ou secreções corporais do macaco que pode haver essa transmissão. Então, eventualmente, tem casos humanos, né, da varíola do macaco na África, mas é uma doença que era limitada àquela região, né? E agora foram identificados casos em outros países, né, principalmente na Europa, Estados Unidos, no Canadá. Tem casos na Austrália, então houve uma disseminação mundial, né, dessa doença e nesses países foi identificado pessoas que não tinham viajado para a África, então já há O vírus já está circulando. circulação local, né, principalmente na Europa e Estados Unidos. Como que é transmitido? A senhora falou que é através da saliva? É gotícula, né, da mesma forma. Bem parecido com o Covid? Com o Covid e com essas viroses que a gente tem, né? Que é a catapora, o sarampo, a rubéola, por gotículas e por contato com as lesõezinhas de pele. Porque as lesões de pele, elas são vesículas, né? Tem um conteúdozinho líquido dentro, ou pus, né? Uma pústulazinha com conteúdo mais purulento, mais espesso. E essa secreção também transmite a doença, o contato com ela. E a transmissão pelo ar, essa gotícula, a pessoa que espirra chega aqui, é isso? Não, ela é menos transmissível do que o Covid, por exemplo, né? Então, assim, felizmente, provavelmente vai ser uma doença mais restrita, porque essa infecção por gotícula, a gente precisa de um contato mais prolongado, né? Mas a secreção, aquele líquidozinho da ferida de pele, é um líquido que pode transmitir com mais facilidade. Então, existe recomendação, inclusive, né, de não compartilhamento de roupas, de lençóis, né, porque o vírus daquelas pessoas doentes, eles podem ficar aqui naquele local. A gente não sabe exatamente quanto tempo que ele fica no meio ambiente, mas sabe-se que há transmissão por contato com roupas, com lençóis, né, e contato direto com a ferida. Entendi. Doutora Virgínia, é ideal também a gente continuar usando máscara? O ideal é continuar usando máscara, não só pela... porque o Covid também está aí ainda, né? O Covid está aí ainda, né? Então, assim, não há registro de casos confirmados no Brasil. A gente não precisa ter preocupação nesse momento. Inclusive, os dados, né, epidemiológicos para a gente suspeitar da doença do macaco,
ter vindo de países onde há transmissão, né, comunitária, como Europa, Estados Unidos. A gente precisa ter o contato com alguém, né, com infecção nesse momento, vindo desses lugares. Entendi. Então, assim, o uso de máscara é mais hoje pelo próprio Covid, pela influenza, né, pelo vírus da gripe que circulam no nosso país, do que pela doença da varíola dos macacos propriamente dita. Então, o uso de máscara, né, ele é recomendado principalmente em locais fechados, né, assim, mesmo que não seja não tenha obrigatoriedade, né, do uso de máscara, mas ainda assim É recomendado. Quais que são os sintomas da varíola? E do macaco? O sintoma é o mesmo da outra varíola? É muito semelhante. É muito semelhante. A gente começa com um quadro de febre, né? Febre, mal-estar, dor no corpo, dor muscular e íngua, que são aqueles carocinhos que a gente, às vezes, o pescoço é fácil de ver. O organismo está te contando que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa errada. Então, a gente começa com esses sintomas febris inespecíficos, né, assim, que confunde com várias doenças, né, o próprio Covid, gripe, dengue, né, que são comuns na nossa região, mas logo em seguida, alguns dias depois, né, em torno de 5 dias depois, começam as lesões de pele. E essas lesões de pele que são bastante características, né? A gente tem lesões que, primeiro, elas são lesões elevadas, são umas pápulazinhas avermelhadas. Depois, a gente tem lesões com conteúdo líquido, né? Como se fosse uma bolinha pequenininha. Ou, né, com conteúdo mais branquinho, mais purulento. E depois ela forma uma crostinha, uma casquinha, né? Uma feridinha e uma casquinha. Na catapora, a gente vê essas lesões em vários estágios. A gente vê a vermelhinha, a gente vê a bolinha, a gente vê a feridinha e a casquinha. Na varíola, a gente vê em fases, né? Quando é bolinha, tudo bolinha. Depois ela vira tudo bolinha e depois... bolinha, todo mundo casquinha, tudo junto. E tudo junto. Então, ela e coça, segue incomoda e dói. Pode coçar, pode doer, né? E é uma doença que tem uma letalidade... baixa, né, em torno de 1%, mas em algumas situações pode chegar até 10%. Então, assim, poucas pessoas morrem de varíola, mas, de qualquer forma, a gente tem que ter atenção, né, porque a gente tem, principalmente as pessoas que têm deficiência de imunidade, né, elas podem ter mais chances de complicação. Doutora Virgínia, se caso a pessoa está suspeitando que teve um contato, ou que está com íngua, com febre alta, alguma coisa, o que fazer? A gente procura um serviço de saúde, né? É uma doença de notificação compulsória. Essas pessoas vão ser notificadas, né? A Secretaria Estadual de Saúde, consequentemente ao Ministério da Saúde, para proceder à coleta do exame para a confirmação do diagnóstico. Mas é importante saber que hoje, né, assim... a gente precisa desse vínculo epidemiológico de ter contato com alguém que veio da Europa ou dos Estados Unidos, de locais onde tem a varíola do macaco. Confirmando, qual que é o tratamento? O tratamento é só sintomático, né? São os cuidados locais com a ferida para não ter infecção, né? Infecção por bactéria. Ficar isolado, né? E remédio para febre, para dor, né? E os cuidados locais. Antibiótico não. Né? A infecção viral, ela não tem um tratamento específico. Mas é só sintomático mesmo, né? Remédio para coceira de pele, remédio para febre e observação, né, da evolução dessas lesões. E enquanto as feridinhas estão com aquele líquido, com a pústulazinha, até secar, a pessoa tem que se manter isolada? Tem que se manter isolada. E quanto tempo pode levar essa recuperação? Em torno de 10, pode chegar até 30 dias. Então, assim, às vezes demora mais tempo. Né? A gente tem que ter o cuidado. Quando tem o líquidozinho, né? O pus ou a bolinha com aquela aguinha... Tá no ápice. Tá no ápice da transmissão, né? Junto com... Doutora Virgínia, e não tem idade, né? Teve contato, independente da idade, tem uma idade mais suscetível? Sim, não? Não, assim, as pessoas que são mais velhas, elas têm um sistema imunológico mais envelhecido, né? Então, elas têm mais dificuldade de proteção. Agora, aparentemente, né, assim, isso é um dado que ainda está em investigação, a varíola dos macacos, ela tem uma proteção cruzada ali com aquela vacina da varíola humana. Então, aparentemente, as pessoas... Estão vacinadas. As mais velhas que estão vacinadas, teoricamente, elas têm menos risco.
E já existiram outros surtos assim de varíola do macaco antigamente? Ou é a primeira vez que se ouve falar nisso? Não, ela é uma doença que existe na África com frequência. Porque eles convivem com os macacos. Então, eles convivem com os macacos. É uma doença que existe, né, lá, ela é endêmica local, mas essa transmissão, né, acontece eventualmente em outros países, mas com esse vínculo, né, da pessoa ter vindo da África. O que assustou um pouco nesse momento foi que na Europa, pessoas que não tiveram na África tiveram a varíola do macaco. Então, quando há uma transmissão local, a gente tem um problema um pouquinho maior ali para resolver. Doutora, chegou uma pergunta aqui no chat agora, e a pergunta é assim, de qual macaco... Qual espécie de macaco? Esses miquinhos que passeiam por aqui, assim, também pode transmitir? Ou só aqueles macacos grandão lá da África? Não, não. O macaco que está infectado é o macaco africano. A gente não precisa ter medo do nosso macaco aqui, não. Nem o gente, mico, pode dar comida pros miquinhos. O macaco daqui não tem varíola do macaco, né? Então, a gente não tem essa preocupação. Entendi. O nosso macaco, de vez em quando, tem febre amarela, mas varíola do macaco, não. Doutora Virgínia, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de falar ou que a gente não tenha falado? Não, eu acho que para tranquilizar as pessoas, né, assim, não é uma doença que circula no nosso meio ainda e espero que não circule, né? A gente tem que ter essa questão mesmo da vigilância, de notificação para que caso haja um caso confirmado no Brasil, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, que a gente notifique para que essa pessoa seja isolada, né, e não transmita para outras pessoas, mas não é algo que oferece um risco imediato aqui para a gente, né? Mas se tiver contato com alguém que veio da Europa e apresentar lesões de pele com febre, é importante procurar um serviço de saúde para tomar as devidas, né, cuidados. Uma última pergunta que chegou, que deve ser a minha pessoa, é o seguinte, esses miquinhos, né? Eu costumo falar que esses miquinhos são igual rato, né? Transmite doença igual. Quer saber se transmite outras doenças além da febre amarela que a senhora citou? Não, a princípio não, né? Os miquinhos, eles não transmitem. Existem algumas doenças que são transmitidas por animais, mas a princípio a gente não tem que ter cuidado, não tem que ter medo dos assim, macaquinhos, não, né? Não tem... sempre o cuidado, né? Como os animais com raiva, com essas doenças que são deles mesmo. Se o mico, né, avança na pessoa e tem uma mordida, né? Aí tem que procurar o centro de saúde para tomar os cuidados. Mas né, não precisa ter medo dos miquinhos que estão na rua, não. Maravilhoso. Doutora Virgínia, tem rede social? Não, não tem. Não? Quer deixar alguma rede social, algum contato? Nada. Então é isso, gente. A gente conversei com doutora Virgínia Andrade. Doutora Virgínia, muito obrigada. Deus abençoe muito o trabalho da senhora, viu? Amém.